Bom, como é que a gente chegou até a esse pensamento do professor não mais transmitir e virar realmente quase que um empresário de cada aluno, onde ele vai ver o que tu tem de bom, o que tu não tem, o que tu pode melhorar. Como é que a gente modificou esse papel? Eu comecei trabalhando com aulas particulares, e a partir das aulas particulares eu percebi que cada aluno é único e diferente um do outro. E que essas diferenças elas podem trazer grandes riquezas para a troca entre eles. Muitas vezes eu já tive casos que eu estava explicando um determinado conteúdo e aquele aluno não entendeu. E vem um outro colega da mesma idade e explica aquilo de uma forma totalmente diferente. Ele diz, agora eu entendi. Por quê? Porque eles estão na mesma linguagem. Às vezes nós, professores, nos afastamos da linguagem do aluno. Quanto mais afastada a linguagem do aluno, mais longe a gente está deles. Vocês já perceberam que quando eu chego, fala, e aí, cara, tudo bom? É a maneira que a gente tem de se aproximar deles, da linguagem deles, que eles se sintam pertencentes, né? E que tem essa proximidade com a gente. Dentro do método Renz, então, tem alguns pensadores que foram extremamente importantes para que a gente possa formalizar a metodologia desta forma, onde quem vai trabalhar não é mais o professor, e sim o aluno. O professor tem que estar com os olhos e ouvidos bem atentos para que a gente descubra as potências, habilidades e tudo mais. Bom, Piaget ele traz coisas muito importantes para nós. Piaget não fez método, relembrando bem isso, né? Mas Piaget teve aquela observação científica, onde ele observou como funciona o desenvolvimento cognitivo. E o que nos trouxe ferramentas para que a gente, dentro da educação, entendesse que uma criança com 4, 5 anos não é capaz de ter a mesma compreensão de uma criança, de um adolescente de 14 anos para um conteúdo, vamos supor, de química, com uma complexidade, né? Não quer dizer que é impossível, a gente sabe que tem crianças com altas habilidades, superdotações, que a diferença dessas crianças por terem essas altas habilidades é que elas conseguem compreender fora da sua faixa etária. Mas a gente entendendo as fases do desenvolvimento, ficou claro para a educação como que a gente deve construir. Por que é tão importante na pré-escola, as funções executivas? A pré-escola não é alfabetização, o que eu acredito que a pré-escola jamais deveria se preocupar com as letras. Eles têm que ter outra preocupação, né? Na motricidade do aluno iniciar e terminar, dele ter uma rotina, dele explorar as suas habilidades. A gente pode encontrar na educação infantil habilidades incríveis em cada aluno, né? Então, Piaget foi nos mostrando que numa primeira fase a gente precisava de concretude, para que depois esse concreto vai se distanciando, e quando a gente tem aquela abstração, pensamento lógico, as estratégias, a gente consiga ter eles bem elaborados, para que a gente utilize eles ao longo da nossa vida, né? Então, Piaget, ele tem uma importância para a gente entender que apesar dele falar do desenvolvimento, cada aluno tem o seu desenvolvimento específico e que a gente deve respeitar. Quando a gente fala de Maria Montessori, por que Maria Montessori é tão importante para a gente aqui no nosso método? Pelo olhar que a Maria Montessori fez para cada indivíduo. Vamos lembrar que Maria Montessori pega crianças lá no sanatório, ela é médica, primeira médica primeira médica mulher a se formar na Itália, preconceitos, a gente pode imaginar o quão ela passou, e claro, quando ela foi para trabalhar, eu acho que era aquilo que ninguém queria ficar, que era a parte das crianças do sanatório. Bom, ela viu que aquelas crianças no sanatório não eram crianças só com deficiências, eram crianças que eram fora do padrão daquela época. Então, se teu filho não caminhou, não andou no tempo certo, ou ele está muito agitado, ou ele não é o comportamento que se esperava naquela época, ele era retirado da família e colocado em sanatórios. Então, Maria Montessori, quando ela vai trabalhar com essas crianças, o que ela tinha deles? Nada. E isso é fantástico, ela soube olhar para aquelas crianças, não, todo mundo tem coisas boas, eles merecem ser trabalhados para que sejam descobertos. Maria Montessori também traz a importância da rotina, da questão do ambiente. Várias vezes eu digo para vocês,
Aquele aluno que não faz tema, que não tem cuidado com o seu material escolar, que não faz os trabalhos direito, ele tem uma característica. Eu tenho certeza que ele não faz nada dentro de casa. Que quando a gente tem responsabilidade com alguma coisa dentro de casa, porque uma família é uma equipe e a equipe tem que atuar em conjunto, o aluno tem responsabilidade na sala de aula. É assim que eu mato o primeiro grande segredo dos pais. Ele vem pra cá, a gente, não faz tema, não faz trabalho, eu chego pro pai, por que teu filho não ajuda em casa? Como é que tu sabe? É simples. Quem tem empatia, diz, vamos pegar junto, quero ajudar, estou na minha casa, quero deixar minha casa agradável para toda a nossa família, né? Automaticamente ele também vai ter essa mesma responsabilidade com o material escolar. Por isso que Maria Montessori defende muito a questão da afetividade do ambiente caseiro, né? Do gerenciamento desse local, do cuidado que a gente tem que ter com o local onde a gente está estudando ou morando, para que a gente se sinta bem. Maria Montessori também vai falar sobre as particularidades de cada indivíduo. Eu posso ter uma determinada criança pode ter uma temporalidade maior para adquirir determinadas habilidades, outra pode ter um tempo mais curto. E essas crianças entre si se ajudando com a menor interferência do adulto é o que Maria Montessori defendia. Hoje a gente precisa, Maria Montessori ela defende muito que a troca é entre eles, né? E que o adulto fique um pouco mais distante daquelas crianças. Eu acredito que no momento atual que a gente está, o adulto tem que estar próximo, porque é ele que vai descobrir os caminhos a apresentar para aqueles alunos. Por isso que Maria Montessori se torna importante. Primeiro, pelo senso de responsabilidade, pelo senso de autonomia, e por ter prazer em estar fazendo aquela atividade educacional. Tu chegar num ambiente agradável, cheio com os materiais adequados, onde tu tenha uma afetividade, uma harmonia, eu vou me sentir bem. Se eu estou me sentindo bem, eu também estou pronta para aprender. Então, Maria Montessori contribui com muito mais coisas, mas acho que isso é um dos pontos principais. Freinet, que era francês, ele fala muito da pedagogia do trabalho, mas tem algumas coisas que Freinet naquela época, que não era um pensador atual, um pensador antigo, né, que já fazia muito sentido, que é o trabalho em grupo, que é jogar a tarefa não para o professor e sim para o aluno, desafiar o aluno, não mais desafiar o professor, né? Na mesma linha de que quem tem que trabalhar é o aluno. Se nós não trabalharmos o nosso cérebro para a gente gravar determinadas informações, é o nosso cérebro que tem que trabalhar. E quando eu estou transmitindo conhecimento, nem sempre a gente está conseguindo essa troca. Quando a Freinet, falando da questão das trocas entre si e também de entender o papel do outro, é muito importante. Freinet, ele vai colocar que quando os alunos estão ajudando entre si, eles conseguem entender a visão do colega do demais, e isso se chama empatia, tão importante hoje nos dias atuais. Não só Freinet, mas depois vários autores vão falar também sobre trabalhos em grupos, né? Saindo um pouquinho agora do campo da pedagogia, eu vou trazer Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é a questão do sentido da vida. Por que eu estou trazendo logoterapia, a área da psicologia, para dentro da educação? Exatamente aquilo que o aluno não entende que ele está fazendo na escola. A escola não faz sentido para ele. Ele acha que ele está indo lá socializar. O porquê que eu estou aqui eu não sei, para que menos ainda, mas eu tenho que vir aqui porque meus pais me obrigaram. E isso é uma coisa que a gente perde o aluno dentro da educação. Quando eu falo para vocês que o aluno tem que saber qual é o objetivo que a gente está trabalhando ao longo daquele processo, ele também tem que ter um porquê e um para quê. Qual o sentido da nossa vida? Nós professores, obviamente, a gente é professor por amor, porque a gente gosta da profissão. O meu sentido da vida é mudar a educação, qualificando ela para melhor. Isso é o que me faz caminhar para frente. Quando eu não tenho um objetivo, o que me faz caminhar? Quantos alunos a gente vai conversar? Porque, cara, o que tu pretende da tua vida? Não sei. E aí, cara, eu não quero crescer. São pessoas que não têm objetivo.
Peter Frank sempre defende que a gente não precisa ter um sentido gigante. A gente pode ter pequenos sentidos porque eles vão se contemplando ao longo da vida. Mas nós temos que buscar o que eu quero para mim. Olha, eu quero ser um bom aluno porque no futuro eu quero ter um trabalho que eu seja feliz, reconhecido, que eu adquira tudo que eu tenho de desejo. Isso já é um plano de vida. Olha, o meu objetivo é montar uma empresa de jogos digitais. Já é um objetivo. Mas a minha preocupação hoje é que a gurizada está chegando sem objetivo. E sem objetivo, o que vai fazer sentido a escola para ele? Por isso que enquanto a gente está conhecendo nossos alunos e a gente descobriu alguma potência deles, alguma habilidade, talvez essa habilidade seja a chave para ele descobrir qual é o sentido da vida dele. Quando a gente fala em sentido da vida, nós adultos, a gente já tem mais ou menos formado e sabe o caminho que a gente quer fazer. Mas não quer dizer que o sentido seja imutável. O sentido da tua vida numa determinada fase da tua vida, na tua infância pode ser na tua adolescência pode ser 10, na tua vida adulta pode ser algum desses que ao decorrer da tua vida tu fez. Mas tu tendo um porquê e um pra quê, a gente tem o aluno do nosso lado para a gente poder descobrir tudo isso que é importante, que o aluno saiba quem ele é, né? Ele não é uma dificuldade, ele pode ser uma grande potência, né? Daniel Goleman, que fala também sobre a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional hoje a gente não tem mais como descartar, assim como a gente não pode mais descartar a neurociência, né? A inteligência emocional hoje a gente vê que foi uma das coisas que mais foi afetada durante a pandemia. E que quando nós não estamos bem emocionalmente, como que eu vou estar disposta a aprender? Se eu não me sinto estável, a possibilidade de eu não conseguir aprender tudo aquilo que eu gostaria é grande. O que falta hoje a gente dentro da sala de aula é trabalhar também essas questões emocionais dos alunos. O que tu está sentindo? Às vezes tem aluno que não consegue nem te descrever o que ele sente. Não, eu sinto uma angústia no peito. Puxa, ele está ficando muito ansioso. Se a gente não atua com aquele aluno, daqui a pouco a gente tem um grupo ansioso. E a gente já viu que tem turmas quase inteiras com as mesmas características. Por quê? Porque o adolescente, ele se espelha, né? Então, ele diz, eu estou muito ansioso, eu estou muito nervoso com a prova. Vai vir um colega e vai dizer, eu também, né? E qual é o motivo da gente ter uma ansiedade por uma prova? Para mim, a avaliação não é só a gente avaliar o aluno, é avaliar se nós conseguimos que o aluno entendesse. Quando vem uma prova, eu sempre dizia isso, né? Quando chega as provas de uma determinada turma, metade da turma foi mal, será que o problema é o aluno? Ou será que é a forma como a gente achou que a gente ia chegar no aluno, a gente não conseguiu encontrar? A avaliação não é simplesmente para o aluno, a avaliação é nosso sistema. Hoje a gente sabe da decadência da educação pelos processos de avaliação. Então eu sempre digo assim, para a gente avaliar um aluno, ele tem que estar bem, porque muitas vezes uma prova, da maneira como hoje é confeccionada, vai ter a semana de prova, vai ter as provas, tu vai ficando nervoso, automaticamente tu não vai ser avaliado pelo teu conhecimento, e sim pelo teu estado emocional. E essa avaliação não é verdadeira para nós educadores. Então nós precisamos que que eles estejam bem para que de fato a gente conheça se realmente aquele aluno está conseguindo aprender como a gente imaginou que ele aprenderia, né? Não dá mais para separar. Eu gosto de dar uma dica para vocês, tá? A gente tem um livro também aqui na Home, então pode passar de mão em mão. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Hoje já se tem muito mais materiais de outros autores, mas eu gosto desses autores raiz de base, né? E ele tem muito a nos trazer para também como nós vamos trabalhar esses aspectos com a turma, né? Ao longo de todo o método, a gente sempre está contemplando a base emocional, cognitiva e social. Essas três, emocional, cognitiva e emocional, o método Renz, ele contempla essas três partes. Então, para que eu possa conhecer o cognitivo,
eu tenho que entender como está o emocional do meu aluno. Vou tomar água. Isso, parte emocional, o quanto é importante para que a gente avalie o nosso aluno e não as emoções que o aluno está naquele momento, né? A gente vai falar um pouquinho agora também de Rubem Alves. Rubem Alves é um brasileiro que eu tenho muito orgulho, pouco falado até no Brasil, né? E Rubem Alves, ele vem trazer uma coisa que é extremamente importante hoje, que a gente já tem conhecimento da neurociência, né? Naquele momento, Rubem Alves, eu acho que não tinha todo esse conhecimento da neurociência. O Rubem Alves dizia que a escola tem que despertar prazer, o prazer em aprender, porque o prazer vai fazer com que tu permaneça naquela atividade, que tu te dedique àquela atividade, que tu goste daquela atividade. Vamos pegar o celular da gurizada, o TikTok, beleza? Pegou o TikTok, até os algoritmos do TikTok é feitos para dar prazer. Então, ele em 3 minutos já conhece todo o teu perfil, né? E ele vai chegar, ele vai colocar assim, bom, eu tô vendo que a Ana pesquisa sobre educação. Então, ele vai começar a me mostrar tudo de educação, porque educação me agrada. Daqui a pouco eu vi um vídeo engraçado e comecei a rir. Ele vai entender que vídeos engraçados eu também gosto e vai começar a me mostrar aquilo. E aquilo vai me gerar o quê? A dopamina, né? A dopamina é uma substância neural do prazer. Bom, sabendo dessa informação, vamos voltar lá para a escola. O que a gente pode fazer? Tá aí o grande segredo, o Rubem Alves já trouxe. Nós temos que soltar dopamina desvalorizada nas nossas aulas. Nós temos que fazer com que a nossa aula seja tão agradável quanto o brinquedinho do TikTok. Quando a gente tem que gerar prazer para uma determinada turma, a gente tem eles. Vou dar um exemplo. Passeios escolares. Vamos fazer um passeio para a casa do João. Passeio para a casa do João. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo com expectativa. Vai ser algo totalmente diferente. Vocês, quando fizeram passeios escolares, não lembram deles? Agora vocês lembram de todas as aulas na sala? É isso que eu digo. Quando a gente fez uma aula prazerosa, que seria um passeio, gravou. A gente tem um aluno. Essa é a diferença. Então, o Rubem Alves, ele já nos diz que quando o cérebro sente, se emociona, a gente também tem maior retidão daquela informação e aquilo se torna um aprendizado acomodado no teu pensamento. Vamos falar agora um pouquinho então do José Pacheco, Escola da Ponte. Já ouviram falar? José Pacheco é o criador da Escola da Ponte em Portugal, que é uma escola de projetos, onde as aulas começam como o que queres aprender e assim será o seu aprendizado. Os alunos se agrupam, não tem salas de aulas, né? E os professores são orientadores desses alunos, ajudam a fazer o planejamento do projeto. E qual é o papel na Escola da Ponte do professor? Bom, esse grupo aqui me escolheu como professor orientador e eles querem fazer um trabalho sobre aviões. Mas eles estão no 4º, 5º ano. Bom, mas o que eu posso aproveitar de aviões? Eu acho que eu posso trabalhar multiplicação por causa dos assentos dos aviões. Eu acho que eu posso trazer, nós produzirmos textos para ser lido na hora da viagem do avião. O que ele faz então? Ele pega o centro de interesse e vai acoplando os conteúdos que têm que ser desenvolvidos a partir daquele centro de interesse dos alunos. E na Escola da Ponte eles têm uma educação de liberdade. Não há um prazo pré-definido, não há uma pressão para isso acontecer. O aluno tem que estar bem, tem que estar agrupado, tem que ter um objetivo final para comprovar, e isso é que vai ser o nosso fator. O projeto alcançar o objetivo final. Então, eu acho que o Zé Pacheco, ele traz uma coisa que é muito bacana. A sala de aula não quer nos dizer nada. A gente pode dar aula onde a gente quiser. E por que não, às vezes, fazer uma aula diferente? Toda vez que a gente surpreende, o cérebro também se emociona, mas nós vamos ter o aluno conosco, né? Eu nunca me esqueço que uma das primeiras vezes
que eu estava atendendo o Matheus, né? O Matheus não queria ter aula, né? E aí ok, não vamos ter aula, não vou ter aquele aluno naquele dia. No outro dia eu sentei na janela e ele chegou e perguntou: o que tu tá fazendo na janela? Imagina que ele não deve ter pensado numa professora sentada na janela, essa mulher é louca, né? E eu cheguei pro Matheus e disse assim: é que hoje a aula vai ser sentado na janela, mas como tu não quer aula, não precisa sentar na janela. Em 2 segundos o Matheus sentou na janela e a minha aula aconteceu. E a partir daí nunca mais eu perdi o Matheus da minha mão, né? Então eu digo assim, o local às vezes tá maçante, tá cansativo, tirem, saiam. E as escolas dão essa liberdade. Eu posso fazer uma aula no pátio, posso fazer uma aula na área ali da lanchonete da escola. Eu posso descobrir um lugar novo dentro da própria escola para a gente aproveitar e sair um pouco da sala de aula. Isso faz com que o aluno também vá se emocionando e espere uma aula diferente e a gente tenha muito mais ele sem precisar dominá-lo, né? Ele mesmo quer estar conosco. E Howard Gardner, né? O pai das inteligências múltiplas. Foi ele que me disse que cada um tem as suas habilidades e nem todo mundo vai ter a mesma habilidade. E não importa se a tua habilidade é lógico, matemático, ou a tua habilidade é espacial, todas as habilidades são importantes para o nosso desenvolvimento. Antes eram 7 habilidades que Howard defendia, agora são 9, né? E por que são 9? Porque a nossa sociedade foi se modificando e teve a necessidade de ampliar ainda as outras áreas das inteligências múltiplas. Então, eu tenho 9 habilidades para descobrir em vários alunos. Quando eu tenho um aluno, e aí a importância da gente conhecer o aluno. A gente tem um teste que a gente aplica nos nossos alunos aqui, em que a gente vai identificar a área de aptidão, não as inteligências múltiplas, né? Que é se ele é mais visual, auditivo, sinestésico, né? Ou se ele necessita de leitura e escrita para o aprendizado. Porém, quando a gente tem que um aluno ele é mais visual, automaticamente eu sei que a inteligência espacial dele também é melhor. Então, essas características fazem com que a gente vá descobrindo as potências dos alunos. Quando eu olho para um aluno, eu falo assim: quais das 9 inteligências você tem melhor? O aluno não sabe. Imagina eu chegar para vocês e descobrir assim: nossa, querido professor, eu descobri que tu é um baita cantor. E eu? Cara, tu tem uma voz linda, tu tem uma impostação de voz incrível, tu pode ser um excelente cantor. Ah, mas eu não vou bem no português. Eu disse: pois é, mas para cantar tu tem que saber bem o português. Aí eu tenho um talento, eu tenho uma habilidade, eu sou um cantor. Eu preciso dominar essa portuguesa aqui porque eu sou um grande cantor. E a nossa dificuldade é sanada pela nossa habilidade. Por isso a importância da gente identificar as inteligências múltiplas de cada um. Vamos ter algum aluno que é bom em todas as áreas? É muito difícil hoje em dia. Mas a gente não está procurando alguém que é bom em tudo. E sim, o potencial de cada um. Se todo mundo for bom na mesma coisa, a gente não vai ter diferenças para ter ganho numa sociedade. O que a gente ganha na sociedade é com as diferenças, né? Então, Gardner traz essa informação que é bem importante. Para a gente fechar, vou trazer mais os últimos 2 autores de extrema importância para o método Hands e que nos ajuda muito aqui dentro da Rony. O primeiro é uma pessoa que já existiu, Walt Disney. Ana, o que tu tá falando do Walt Disney? A gente sabe que tá apaixonada pela Disney, mas o que o Walt Disney fez pela educação? Vocês já viram que algumas histórias infantis não são como foram contadas pelo Walt Disney? A história da Cinderela é uma tristeza. O final é uma desgraça. Mas se eu fosse apresentar essa desgraça para o aluno, o que eu vou ter dele? Nossa, coitado, ela só sofreu nessa vida. Então, Walt Disney começou a pegar algumas histórias e transformar em algo que a gente pudesse aprender. Todos os filmes e desenhos do Walt Disney é uma moral da história ou um valor pré-definido a ser trabalhado. Agora, num dos últimos filmes da Valente, quanto a Disney empoderou a mulher, dizendo: tu pode ser uma guerreira, tu pode ser quem tu quiser.
Uma princesa não quer dizer que vive num palácio. O Walt Disney desfaz até a ideia de princesas. Princesas não são intocáveis, princesas elas mudam toda a história onde elas estão. O Walt Disney, então, ele traz algo que me deixa, que sempre me instigou tanto. Quando o Walt Disney começou a fazer os parques de diversões dele, ele tinha um propósito, que todo mundo que visitasse um parque dele jamais esquecesse daquele dia. Eu queria esse propósito para a educação, que todo aluno que viesse ter uma aula comigo jamais esquecesse daquele dia. E o que eu preciso novamente para que o aluno tenha esse que ele goste de estar comigo e de aprender? Encantá-lo. Encantá-lo não é a gente se vestir de palhaço, é a gente buscar a imaginação deles. A nossa imaginação hoje dentro da escola, ela é muito talhada. A nossa criatividade é muito talhada. Mas quando a gente aumenta a criatividade, constrói enredos em cima daquilo que vai ser trabalhado, né? Eu te emocionar com aquela aula positivamente, não quer dizer que emoções tem que chorar, a gente pode rir, né? Aquilo ali vai ficar gravado. A escola, para mim, deveria ser um lugar que nem Disney. Uhul, vamos pra Disney! Hoje eu vou andar em vários brinquedos, vou conhecer um monte de gente, vou aprender coisas novas. Eu amo a Disney. Eu adoro ver quando o aluno fala assim, uhul, tô indo pra Home School Anabel, lá a gente vai se divertir, a gente vai brincar, a gente vai... Gente, tem alunos que vêm pra cá emocionadíssimos. Nós temos alunos até atuais agora que fizeram de tudo para voltar para Home. A mãe disse, eu não sei o que vocês têm aí, que eles só querem ir para estudar. Olha que delícia que é isso, né? Porque aqui eu fiz a segunda casa deles, que eles se sentissem bem. Mas um dia eu quero ter a mesma potência do Walt Disney. Eu quero que a escola seja o lugar para ele nunca mais esquecer e que ele guarde memórias incríveis daquele local. O Walt Disney ainda faz uma outra contribuição com uma pedagoga extremamente importante. Ela até nas histórias dele não está como pedagoga, mas eu tenho que avisar ele que ele errou o título, né? Nós estamos falando agora, não é uma pensadora real, ela é uma pensadora fictícia. Vou tomar água. É retratada lá. Mas vale a pena ver, tem dois, né? Tem agora o atual. Sim. O atual também ficou, eu geralmente não gosto da segunda versão, ficou muito bom, mas para vocês entenderem bem, a primeira versão é fantástica. Eu vi a primeira. A série é uma sátira, né? Mas enfim. Mas é ótimo, dá pra ver. Deu, vamos lá? E a nossa autora, que é uma personagem extremamente importante para o desenvolvimento do método Hands, é Mary Poppins. Ana, mas ela não existe. Cara, mas o Walt Disney sempre é fantástico, né? Ele criou a pedagoga perfeita. Só que ele não sabia que ela era pedagoga. Mas eu descobri que ela era. Gente, Mary Poppins, ela faz algo incrível para que a gente também tem que trazer para a educação. Ser rígido com os alunos não quer dizer ser ruim. Tu pode ter rigidez e ser extremamente amável. Tu pode mostrar para o teu aluno o caminho a seguir de uma forma divertida. Mary Poppins, ela entra na casa de uma família onde os pais não têm tempo para as crianças são bagunceiras, enfim, estão desorganizadas e ela chega nessa casa para reorganizar. Reorganizar a bagunça? Não. O viés dela é reorganizar a família. É o resgate daquela família. Então, quando Mary Poppins chega, ela vai conhecendo cada criança que está ali dentro. Quais são as características? O que aquela criança gosta? O que ela não gosta? E a partir daquela aproximação personalizada, aquele olhar único que ela tem pelaquela criança, ela tira o melhor daquela criança. E aquela criança constrói respeito, alegria, rotina, sem sofrimento. A gente, como educador, temos valores a passar, e isso eu sempre digo que é o nosso selo. Eu sempre tive uma proposta com os meus alunos.
O que que eu quero que os meus alunos lembrem daqui a 30 anos da Ana? Qual o meu objetivo com os meus alunos? Eu tenho como princípio que a gente deva desenvolver a empatia, a autonomia, fazer o bem sem olhar quem. Se um aluno olhar para mim e dizer assim, não, Ana, tu não é uma pessoa alegre e tu nunca me emocionou, eu não selei aquele aluno. O meu selo é que aquele aluno diga como é bom aprender. Como foi bom, Ana, tu me ensinar essa ferramenta que eu uso até o fim da minha vida. Eu não estou ensinando o aluno a estudar na escola, estou ensinando ele a estudar para a vida. Conteúdos, professor, a gente pode passar a qualquer momento, mas valores às vezes passam, deveria ser trabalhado naquele momento e passou batido. Quando a gente quer deixar a marca nos nossos alunos, o que vocês desejam que os alunos de vocês lembrem de vocês daqui a 20, 30 anos? Porque, gente, professor é uma coisa tão incrível, que ele é eterno. A gente vai morrer, vão continuar falando da gente. E o que a gente quer que eles falem da gente? Qual é o tipo de professor que tu quer chegar no final da tua vida, sentar numa cadeira e dizer, valeu a pena tudo que eu fiz na minha vida? Eu consegui que os meus alunos se realizassem profissionalmente. Eu consegui fazer dos meus alunos eternos estudantes. Eu consegui fazer com que os meus alunos entendessem que aprender é a melhor coisa do mundo. Eu consegui que meus alunos enxergassem a escola, a educação, com o mesmo olhar da diversão de uma Disney. É isso que é o meu propósito. Então, professor, quando a gente vai fazer um trabalho de descobrir as habilidades, de sanar as dificuldades, de enxergar o nosso aluno, o primeiro passo é a gente se enxergar. Qual é o selo que eu quero deixar para a educação? O selo é a assinatura de vocês. O que vocês vão deixar para a educação? A gente tem inúmeros pensadores, pedagogos, escreveram livros, enfim, mas todos nós podemos ser tão eternos quanto Piaget, Vygotsky, Maria Montessori. Basta que a gente identifique qual é o selo que a gente vai botar no coração dos nossos alunos. E o selo não é um conteúdo, é um valor. Imagina, se eu fizer meu aluno se apaixonar por química, e lá no futuro ele se tornou um engenheiro e fez uma grande descoberta, eu tenho certeza que quando a gente vê aquele aluno na televisão, se pô, esse cara foi meu aluno, pensar que um dia ele não gostou de química, olha aí, ó, hoje é um baita químico. Não tem preço. Eu passei pela melhor experiência da minha vida, do meu primeiro aluno chegar nas minhas mãos e me dizerem, ele tem descalculia, ele é incapaz de aprender matemática. Não tem preço ir na formatura de engenharia civil desse aluno. Não tem preço. Aquilo que eu poderia ter matado ele, nunca ter sido engenheiro e talvez ele fosse frustrado por não ter se realizado, graças a Deus a gente conseguiu mostrar que tinha habilidades, que tinha outros caminhos para que ele se realizasse e que a gente não matasse aquele potencial. Se eu prestasse atenção só na dificuldade, ele tem dificuldade em matemática, eu ia massacrar a dificuldade, não ia ver a potência. Quando eu me dei conta que ele tinha um raciocínio lógico bom, mas uma execução por falta de atenção que o dificultava. Bom, vamos trabalhar foco, vamos trabalhar atenção e vamos deixar a matemática divertida. Ele chegou um dia e disse assim, para que eu vou aprender essa matemática com letras e números? Isso é chato. Eu disse, cara, tu não te deu conta que tu viu uma letra junto com os números? Eu vi. Tu achou chato? Achei. Cara, eu não esqueci de te dizer, hoje a gente vai jogar detetive. E a gente tem que descobrir quem é o X. O X é o assassino da história. Sério? Sim? Para esse jogo eu vou te mostrar a estratégia desse jogo, tá? Quem conseguir descobrir quem é o X primeiro, ganha. Esse aluno se apaixonou por equação. Eu não mudei a equação. Eu mudei a forma como eu apresento a equação. E é isso que a gente tem que fazer com educadores. Dentro do método Rennes, então a gente falou desses educadores que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. E não esqueça de encantar como Mary Poppins e criar lembranças como o Walt Disney. Certo? Obrigada.